Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Wesley Milan e hoje a gente vai falar sobre Nginx. Mas a gente não vai só falar não, falar, a gente já falou no outro vídeo, eu vou deixar o linkzinho aqui no cardzinho, onde eu falei lá, fiz a introdução para falar sobre o que é o Nginx e como o Nginx pode mudar aí a sua aplicação, a sua dinâmica e fazer você economizar uma grana ainda, fazendo a sua aplicação ficar mais escalável. Hoje a gente vai botar a mão na massa e a gente vai passar ali por dentro de um projeto do Nginx para entender como funcionam os arquivos de configuração do Nginx e como você pode parametrizar ele aí para começar a utilizar o Nginx na frente da sua aplicação para melhorar a segurança e a performance da sua aplicação com esse proxy reverso barra web server aí poderosíssimo que utiliza uma arquitetura orientada a eventos para ganhar muita performance sem consumir muito recurso. Então, fica ligado nesse vídeo, vem comigo e vamos explorar o Nginx aí. Vamos lá! O Node.js é uma das plataformas mais utilizadas atualmente aí na internet para criar aplicações de alto desempenho. Por quê? Porque ele utiliza JavaScript e no Node.js o JavaScript consegue rodar de forma assíncrona, fazendo com que tarefas consigam ser executadas de forma independente, sem precisar esperar a execução linear da aplicação. Porém, apesar do Node.js, quando você levanta uma aplicação web, ele levantar essa aplicação e disponibilizar a partir de uma porta HTTP, assim como várias outras linguagens aí, assim como Python, Ruby e uma série de outras linguagens já mais modernizadas aí para a internet, não é recomendado que você exponha a sua aplicação diretamente para a internet, por uma série de razões. A primeira delas é a questão de segurança. Vamos lá. Quando a sua aplicação disponibiliza uma conexão HTTP, ela está fazendo isso para facilitar a integração com um proxy reverso, ou seja, com uma camada especializada na gestão de conexões HTTP. Dentro da sua aplicação, lá naquela camada que disponibiliza ali o protocolo HTTP para poder acessar a sua aplicação, ela não tem uma série de filtros e tratativas necessárias para poder evitar os vetores mais básicos, mais fundamentais aí, que podem tentar quebrar a sua aplicação ou invadir ela de alguma forma, ou pior até, invadir o seu servidor, que é muito pior. Então, você tem que ter em mente que aquele protocolo HTTP que a sua aplicação disponibiliza, ele não é seguro, porque ela é uma linguagem interpretada. A diferença é que no Nginx, o Nginx é desenvolvido em C, em baixo nível, e a performance do Nginx ali para poder implementar esses requisitos de segurança, tratativas, até mesmo a compressão gzip, está sendo executada em baixo nível, muito intimamente ligado ali com o processamento do seu servidor. Ao passo que na linguagem de programação interpretada, como Node.js, Ruby, Python, essa execução é feita numa camada de abstração acima aí do seu processamento, dentro de uma VM, dentro de uma virtual machine ali que roda o interpretador. Então, preste bem atenção neste ponto e vamos entender como é que a gente configura o Nginx para trabalhar integrado aí com a sua aplicação, implementar uma camada de segurança, porque o Nginx tem sim uma série de protocolos de segurança implementado ali nele, preparados para garantir a segurança da sua aplicação, pelo menos nos níveis mais fundamentais, que a sua aplicação não está, além, é claro, de tirar a carga da sua aplicação em tarefinhas, por exemplo, como a parte da compressão de dados. Então, vem para minha tela e a gente vai fazer aqui uma introdução ao Nginx para você entender como isso funciona. Vem comigo. Esse repositório aqui vai ficar disponível no GitHub, então você vai poder baixar ele lá e utilizar esse repositório até aí nos seus projetos, poder usar ele como um ponto de partida, um template aí para poder implementar os seus projetos. Eu vou passar aqui agora pela introdução ao Nginx. Se você já assistiu essa introdução nos outros vídeos de PHP, de WordPress e tudo mais que a gente está publicando aqui no canal, você pode ir ali na descrição
e pular direto para a parte do Node.js, porque essa introdução que eu vou fazer aqui vai ser a mesma para todos esses outros vídeos, fechado? Então vamos lá. Aqui o que eu tenho é um repositório com um Docker configurado para facilitar o teu teste aí do seu lado. Basta você ter o Docker na sua máquina e executar o tutorialzinho que está aqui no README, colocando aqui o domínio que você vai utilizar aí no seu hosts, na sua máquina, seja Linux, macOS ou Windows, para que você possa testar o repositório. Esse repositório aqui que eu estou usando como exemplo é o do Node.js, mas se você estiver fazendo o teste no repositório de PHP ou de WordPress ou de qualquer outra linguagem que eu venha publicar, basta você olhar aqui no README e pegar o domínio correto que vai apontar para o seu projeto de teste. Não vou entrar nos detalhes do Docker em si, porque o objetivo desse tutorialzinho aqui não é falar sobre o Docker, eu tenho outros vídeos já falando sobre Docker, o objetivo aqui é a gente falar sobre o Nginx. Para o Docker basta você rodar esse comandinho aqui ó, dentro do seu projeto, que é o .docker/build.sh, ele vai buildar e ele vai compilar as imagens do seu Docker e depois basta você dar um Docker Compose up e ele vai levantar o container com a aplicação bonitinha toda rodando para você. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma pastinha chamada config. Clica nela para expandir. Dentro da pasta config a gente tem aqui ó, a pasta do Nginx, que são os arquivos de configuração que a gente vai estar utilizando dentro do Nginx quando esse container subir. São os mesmos arquivos que eu usaria em produção, com exceção, é claro, dos mapeamentos de domínio. Essa pasta ela é composta por uma série de arquivos padrões que vem no Nginx, e esses arquivos têm funcionalidades específicas, e é importante você ter uma certa cautela, e se você for alterar esses arquivos, é importante você entender para que serve cada um. Lá no site do Nginx tem uma documentação completa, super detalhada, explicando a respeito de cada tipo de parâmetro que você pode utilizar aqui dentro, inclusive vários parâmetros que não vêm aqui dentro por padrão, não são default. Então, tem recursos do Nginx que você pode descobrir lá mexendo na documentação do Nginx, e você pode implantar eles aqui dentro. Basicamente, toda a nossa jornada começa a partir do arquivo nginx.conf. Vamos abrir ele então. No nginx.conf a gente tem a configuração fundamental básica. A partir desse ponto aqui, o Nginx vai fazendo includes dos outros arquivos de configuração para manter essas configurações aqui organizadas, para ficar mais fácil, mais limpo. Se você já tem alguma experiência aí com linguagem de programação, essa parte aqui do arquivo de configuração vai te surpreender, porque normalmente arquivos de configuração são chatos, são limitados e são difíceis de você entender a sintaxe até você ir lá, estudar a documentação, ler e você poder se ambientar aí com a configuração de cada plataforma. No caso do Nginx, ele funciona praticamente como se fosse uma linguagem de programação. Inclusive trabalhando com variáveis, trabalhando com include, trabalhando com declaração de valores e parâmetros. Então, ele é muito fácil de entender e a gente vai passar aqui pelos parâmetros e você vai ver o que eu estou falando. Você vai entender que se você já tem um pouquinho de experiência aí com programação, você vai olhar para o arquivo de configuração e vai falar, pô, molezinha, que tá fácil demais. Aqui a gente começa com o primeiro parâmetro, que é o parâmetro user, e a gente está declarando que dentro do sistema operacional, o usuário que vai estar rodando o Nginx, ou que vai ser responsável pelo processo do Nginx, chama-se Nginx. Você pode trocar esse nome aqui para o nome de usuário que você preferir, desde que você sete de forma adequada as permissões que esse usuário vai ter lá dentro. Basicamente, quando você instala o Nginx através de um gerenciador de pacote, seja aí um apt-get, seja um yum, seja um apk, não importa qual gerenciador que você tem aí no seu sistema operacional, quando você instala através do gerenciador de pacote, ele já cria esse usuário automaticamente e dá as permissões adequadas para ele. Então, se você for mudar, mude com cautela e tenha certeza de que você deu as permissões corretas deste usuário na pasta aonde o seu projeto está hospedado. O próximo parâmetro é o Worker Processes. Esse parâmetro é responsável por controlar a quantidade de processos que vão rodar os workers que executam as tarefas. Lembre-se o que eu falei a respeito de como o Nginx funciona. O Nginx é uma plataforma orientada a eventos, ou seja,
ele vai ter uma camada aqui na frente, que é a camada que vai receber as requisições, vai segurar ela num pool de requisições, como se fosse uma senha aí de uma fila de atendimento, vai passar essa tarefa através de uma fila de eventos. Do outro lado, você tem uma série de workers que vão estar pegando essas tarefas por ordem de chegada e vão disparar essas requisições para os destinos adequados. Seja um destino como um proxy reverso, né, um target de um proxy reverso, seja pegar um arquivo no próprio disco local onde o servidor Nginx está rodando, ou fazer uma chamada aí para um script CGI, como é o caso do PHP. Então, a quantidade de workers que vão estar rodando aqui atrás é muito importante para você poder calibrar aí o desempenho da sua máquina. Normalmente, a quantidade de workers que vão rodar numa máquina é proporcional à quantidade de cores de processamento que esse servidor tem, ok? Se você coloca demais, esses processadores, esses cores, vão se sobrecarregar tentando alternar a execução desses workers. Se você colocar de menos, você vai estar subutilizando a quantidade de cores que você tem nesse servidor. Quando a gente está usando aqui a opção Auto, que é a que vem default, o próprio Nginx vai seguir essa mesma recomendação. Ele vai ler a quantidade de cores que tem disponível e vai alocar a quantidade de workers proporcional à quantidade de cores. Aqui a gente tem a execução do pcra JIT, que é o Just in Time Execution, que é um parâmetro aqui de um módulo, de um submódulo do Nginx para poder acelerar a execução de expressões regulares. Eu recomendo que você deixe isso habilitado se a versão do Nginx que você está utilizando já tem este módulo já habilitado nele, já está compilado com ele. Na sequência, a gente tem o error logs. O error logs, esse error logs aqui é a declaração global do error logs, tá? Então preste bem atenção nesse ponto. Esse cara aqui é o global. Dentro de cada domínio, de cada virtual host que você configurar aqui no Nginx, você tem a opção de setar o error logs e o access log especificamente para cada domínio. Caso você não especifique, ou caso tenham erros que não se apliquem ao domínio em si, mas são erros globais, vai cair dentro desse arquivo de log aqui, que é o geral, o global aí. Na sequência, a gente já tem um include Nginx modules. Então, a gente já tem aqui um include que vai puxar para dentro do Nginx os módulos que foram compilados para ele, caso você tenha feito a compilação aí de algum módulo personalizado ou esteja utilizando algum módulo já pré-compilado, como, por exemplo, os módulos que são utilizados lá pelo OpenRest, por exemplo. Aqui nesse caso, a gente tem um include, mas vocês podem ver que eu não tenho a pastinha aqui. Mas esse cara aqui não incomoda. Então, se você quer comentar, pode comentar. Se não, você deixa ele descomentado, não vai fazer diferença. Porém, é assim que o Nginx vai puxar os módulos raiz ali, os módulos básicos, para poder fazer a execução de tarefas específicas. Na sequência, a gente tem uma chave chamada eventos. Essa chave chamada events aqui, ela tem um parâmetro chamado o Worker Connections, setada como padrão para 1024. Como eu acabei de explicar, o Nginx é separado em camadas, ou seja, entra uma requisição, essa requisição vai para uma fila de eventos, um worker pega ela e executa uma tarefa. Porém, lembre-se que muitas das tarefas, principalmente aquelas que são demandadas como proxy reverso para que uma linguagem de programação execute, são assíncronas também. Ou seja, o worker não precisa ficar esperando esse cara responder e nesse meio tempo ele está ocioso. Então essa configuração aqui é para determinar até quantas conexões pendentes, quantas conexões simultâneas cada um dos workers vai poder gerenciar, aguardando resposta aí do proxy reverso para poder devolver aí para a requisição do usuário. Então essa configuração aqui é muito importante. Ela é uma configuração que pode ser customizada, mas eu, mais uma vez, recomendo que você faça experimentos cautelosos com relação a esse parâmetro,
Porque se a sua aplicação serve prioritariamente conteúdo estático, conteúdo que está gravado no mesmo disco, ele vai entregar esse conteúdo de forma muito rápida. Então você pode, eventualmente, trabalhar com um número maior aí de conexões simultâneas por worker quando você está trabalhando só com conteúdo estático, desde que esses conteúdos sejam arquivos pequenos, arquivos de pequeno porte. Então, se você trabalhar com mais conexões simultâneas, significa que os workers vão estar executando essas tarefas tão rápido que essas conexões simultâneas por worker não vão fazer tanta diferença se só eventualmente você precisar fazer uma requisição aí para a sua API através do proxy reverso. Caso contrário, e se a sua API entrega conteúdos que têm um volume de dados muito grande ou que as requisições tenham tempos de respostas maiores, é recomendado você dar uma calibrada nesse número aqui para baixo, ao invés de para cima. Mas vai calibrando aí, vai regulando e vai fazendo testes. Se você não está afim, o 1024 está de bom tamanho e serve para a grande maioria das aplicações e roda muito bem. Na sequência, a gente já entra na chave HTTP. E essa daqui é onde tudo começa aqui. Tudo começa a ser configurado e preparado para servir a sua aplicação. Dentro da chave HTTP, a gente já tem logo de cara aqui um include do arquivo MIME-Types, que é esse arquivinho que está aqui deste ladinho aqui, ó. O MIME-Type é um mapa de extensões e tipos de arquivos que vão ser servidos pelo Nginx e vão ter um determinado header lá dentro, especificando qual é o tipo do arquivo. Aqui a gente tem exemplos, por exemplo, de extensões HTML, HTM e SHTML que vão sair de dentro do Nginx com o header de MIME-Type de text/HTML. Na sequência tem CSS com text/CSS e assim por diante. É muito importante você entender que o MIME-Type é responsável por recomendar ao navegador como aquele navegador deve interpretar esse conteúdo que está sendo entregue. Por exemplo, a diferença entre um arquivo HTML e uma imagem. Toda vez que você entrega um conteúdo e esse conteúdo não tem um MIME-Type especificado, quem tem que determinar o tipo de arquivo é o próprio navegador, o que causa uma sobrecarga ali de tarefas ou de execução, de consumo de processamento no navegador do seu usuário e atrapalha aí a experiência do seu usuário. Então, para isso, esse arquivo padrão que vem com o Nginx já tem um monte de extensões, um monte de MIME-Types mapeados aqui, alguns que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca utilizei, mas não recomendo que você remova daqui arquivos só porque você não sabe para que serve, tá? Essas linhas, essas entradas. Até porque isso aqui não faz diferença em questão de performance aí para o Nginx, tá? Praticamente é um mapinha que fica na memória aí do Nginx para ele saber como mapear. Se você tiver extensões muito específicas, aí, muito proprietárias do tipo de tecnologia que você está trabalhando, você pode adicionar elas aqui no mesmo formato que é MIME-Type, os tabs e aí a extensão do arquivo que você está trabalhando. Aqui dentro do nginx.conf, você ainda tem o default type, que serve para você especificar qual é o tipo padrão ou MIME-Type padrão, caso a sua requisição não traga este header lá da sua API, por exemplo, ou caso você tenha lá um arquivo que não está mapeado aqui no MIME-Type. Por exemplo, você colocou uma extensão personalizada aí que não tem ali dentro, mas ela é sim um do tipo imagem, ou um tipo texto que você está utilizando uma extensão diferente, como, por exemplo, as legendas de vídeo, que podem não estar mapeadas aqui no MIME-Type. Então você pode tanto adicionar lá dentro do arquivo MIME-Type, quanto você pode setar aqui como default. Eu costumo utilizar esse default type quando eu faço requisições para a API. Se eu tenho uma API que eu sei que todas as respostas dela vão vir do tipo JSON, eu venho aqui e especifico aqui o tipo JSON que eu sei que vai estar sempre vindo da minha API, independente do que aconteça lá dentro. No geral, o Application Octastream é também um padrão genérico aí que pode atender a essas especificações aí, principalmente de respostas de API. Lembre-se que
Se a sua API está devolvendo um header de uma MType, o Nginx não vai sobrepor ela. Se ele já tem um header de uma MType, o Nginx vai respeitar isso, ok? Nosso próximo item aqui é o Server Tokens Off. O Server Tokens Off é uma configuração para desabilitar o Nginx de mandar um header chamado server, especificando a versão do Nginx. Preste bem atenção nisso. Através da versão do Nginx, ou da versão da sua linguagem de programação, ou da versão de qualquer aplicativo que você tem aí no seu servidor, hackers podem identificar vetores de ataque contra a sua aplicação. Então, o importante é você tentar, ao máximo, suprimir informações que podem ser utilizadas como vetores de ataque. Quando um invasor sabe qual é o tipo de software que você está usando e qual é a versão que você está utilizando, ele pode buscar aí nas bases de dados de conhecimento quais são as vulnerabilidades conhecidas daquele software com aquela versão e explorar isso para tentar invadir o seu servidor. Então, tente reduzir ao máximo o número de informações que possam prover esse tipo de informação aí que pode ser usada de forma maliciosa. O Server Tokens desabilita o versionamento, ou seja, ele desabilita o número da versão do Nginx, mas ele continua mandando ali o nome Nginx na header server, o que já ajuda. Tira a versão, já ajuda. Mas se você quiser tirar o server, você pode utilizar um parâmetrozinho de remoção de header aqui dentro da configuração do seu servidor também e remover o header, inclusive do Nginx, ali na hora de devolver a resposta. Próximo parâmetro é o Client Max Body Size. Ele fica setado como padrão para 1 MB, mas você pode trabalhar isso aqui em tamanhos diferentes. Isso aqui serve para você poder controlar também spoofing contra o seu servidor. Se esse limite aqui está muito grande e você não precisa utilizar ele, você pode reduzir, evitando aí que um possível ataque sobrecarregue as requisições do seu Nginx, mandando payloads aí nas requisições com arquivos e dados muito grandes só para ficar saturando aí a sua banda de entrada ou mesmo a memória do seu Nginx para ele tratar essas requisições. Então, esse carinha aqui pode ser regulado, aí pode ser ajustado de acordo com o que a sua aplicação realmente precisa. O nosso próximo parâmetro aqui é o Sendfile, que trabalha em conjunto com o Sendfile Max Chunk. Para que serve o Sendfile? Vamos lá. O Nginx, por padrão, ele trabalha com buffering, ou seja, conforme ele vai lendo um arquivo, ele vai enviando os pedaços desse arquivo através da conexão com o usuário. É importante lembrar que quando se trabalha com buffering, essa passagem dos dados vai consumir processamento. Mas quando a gente trabalha com arquivos muito grandes, é necessário a gente fazer isso para não sobrecarregar a memória do nosso servidor. Se você trabalha aí com mídia, com imagens, com vídeos ou com arquivos binários grandes, é importante você entender aí as nuances e as consequências de você habilitar esse parâmetro para fazer o envio do arquivo diretamente sem fazer o buffering dele. Se você trabalha com programação, você já passou por esse tipo de situação, que é quando você tem aquele arquivo gigantesco de texto ou de dados que você precisa ler e toda vez que você tenta carregar esse arquivo de uma única vez na memória, você tem aí um estouro de memória da linguagem. O mesmo acontece aqui com o Nginx, você tem que tomar cuidado com isso. Para isso, existe um parâmetro complementar aqui, que é o Max Chunk, que determina qual é o tamanho máximo de um arquivo que vai ser enviado diretamente para a conexão do usuário sem passar pelo buffering. Então aqui, por padrão, ele está setado como 1 MB. Isso significa que aqueles arquivos pequenininhos, arquivos que muitas vezes nem sequer preenchem um pacote inteiro ali, um bloco inteiro de pacote na comunicação via HTTP, vão ser enviados diretamente, sem precisar ficar fazendo buffering. Arquivos maiores que 1 MB vão ser enviados a partir do buffer para que não sobrecarregue a memória do seu Nginx. É legal você fazer um balanceamento aqui e também
entender a sua aplicação para saber se a sua aplicação tem arquivos grandes ou se ela trabalha predominantemente com muitos arquivos pequenininhos aí para montagem de layout, coisas desse tipo. Então, esse parâmetro pode te ajudar muito nesse tipo de parametrização, mas tome cuidado porque ele é uma faca de dois gumes aí, ele pode também prejudicar se você não entender direito o que a sua aplicação entrega. No próximo parâmetro, TCP No Push, ele serve para você poder incorporar o header aí no envio dos arquivos, ao invés de fazer fragmentação dos envios de header e conteúdo. Eu prefiro deixar esse cara como on quando eu estou trabalhando também com arquivos de pequeno porte ou arquivos estáticos vindos do meu disco diretamente. Mas é importante você entender o contexto aí da sua aplicação mais uma vez. Não dá para você configurar um serviço como o Nginx ou como um proxy reverso sem você saber exatamente como a sua aplicação funciona. Na sequência, a gente tem os parâmetros de SSL para você configurar o seu Nginx para fazer a parametrização, aí, a intermediação da criptografia numa conexão segura, utilizando aí o HTTPS para entregar o seu conteúdo para o seu cliente. Mesmo que você esteja utilizando aí uma outra camada na frente da sua aplicação, como um Cloudflare, um CloudFront, um Akamai, é importante você ter um Nginx, principalmente para você poder reduzir aí as chances de interceptação de comunicação entre o seu Nginx e esta outra camada, porque essa comunicação vai estar transitando pela internet. No caso da AWS, a gente pode trabalhar com a parte de criptografia SSL lá no Elastic Load Balancer, que é o ponto de saída, a borda de saída da tua infraestrutura. Você não precisa configurar isso dentro do Nginx. Mas se você está utilizando aí um outro tipo de servidor, um servidor dedicado ou uma conta compartilhada, outros tipos de provedores aí de entrega de conteúdo ou de hospedagem de sites, você pode fazer a configuração do SSL aqui dentro do Nginx, que ele vai conseguir fazer essa tratativa de forma leve aí e altamente performática. Na sequência, a gente tem um dos parâmetros que eu considero assim o mais crítico, que é o gzip, ou a compressão de dados do seu Nginx. Aqui a gente habilita o gzip, passa um parâmetro para desabilitar a compressão no Microsoft Internet Explorer 6. Olha, vai ter gente aí falando, pô, mas você ainda está fazendo tratativa para o Microsoft Internet Explorer 6? Cara, se você parar para utilizar lá um Google Analytics ou se você tiver métricas aí, você vai ver um ou outro perdido ainda. Pode não ser mais tão necessário ou exigido aí, vamos dizer, porque você já não tem mais uma parcela tão grande de usuários utilizando essa plataforma que já está mais do que passado no tempo de se tirar esse negócio de circulação. Mas se você precisar, tá aqui o parâmetro, você pode utilizar ele aí e setar dentro da sua plataforma. No próximo parâmetro a gente tem o tamanho mínimo do arquivo que a gente vai gzipar. Esse cara vocês têm que tomar bastante cuidado e tem que fazer um equilíbrio dele, um balanceamento dele com relação ao nível de compressão. Vamos lá. Por que existe um parâmetro de tamanho mínimo de conteúdo ou de arquivo para ser comprimido? Porque se o arquivo ele é muito pequeno, ele já é um arquivo pequeno, dependendo do tipo do arquivo, gerar a compressão gzip pode aumentar o tamanho dele. Exatamente. Quando o arquivo é muito pequeno, a adição do header de compressão pode ser maior do que o arquivo em si depois de comprimido, ou mesmo antes de comprimido, se o arquivo é muito pequenininho. Esse tamanho aqui é tratado em bytes, então quando você está trabalhando com um arquivo muito pequeno, só o cabeçalho de compressão já pode ser maior do que o benefício que você está extraindo daquele arquivo. Por padrão, esse tamanho mínimo fica em 20 bytes e a compressão, o nível de compressão, fica em 5, o que é um nível de compressão mediana. No caso do nível de compressão, ele vai consumir mais processamento quanto maior o nível de compressão, porém, quanto maior o nível de compressão, menos banda de internet você vai consumir para entregar esse conteúdo, consequentemente, menos você vai pagar no tráfego de saída aí do seu provedor de hospedagem. Amazon, Google,
Azure, qualquer provedor aí de cloud tem uma taxa de saída de dados de dentro da infraestrutura para a internet. Então, se você tem um volume muito grande aí de entrega de conteúdo, você está pagando por essa entrega e a compressão gzip vai te ajudar a reduzir isso. Uma coisa importante aqui com relação ao gzip é que tem muitas linguagens e tem muitos frameworks aí de linguagens de programação que tem a compressão gzip dentro do framework. Minha recomendação é desabilita isso. Por quê? Porque numa linguagem interpretada, essa compressão vai ocorrer numa camada de abstração mais alta, o que vai consumir muito mais recurso de CPU e de memória para gerar essa compressão para cada requisição que entra no seu servidor, do que o Nginx consome rodando a compressão gzip em baixo nível ali, praticamente dentro do processamento. Então, desabilita a compressão gzip da linguagem de programação e utilize ele no Nginx quando ele estiver ali na frente. Isso vai fazer com que você poupe processamento, torne a compressão gzip muito mais eficiente aí na sua aplicação e ainda assim comprima os dados antes de entregar para o seu usuário final. Eu baixei aqui o mínimo do tamanho do arquivo para 10 e aumentei a compressão para 9. Você pode fazer essa calibração. Se você for baixar para 5, o recomendado é que fique o tamanho mínimo em 20 bytes, por causa justamente do tamanho do cabeçalho. Quanto mais você comprime o arquivo, mais benefício você tem e a adição do cabeçalho de compressão não vai fazer diferença ali para ele. Ele vai continuar sendo menor do que ele era descomprimido. Então esses dois parâmetros aí precisam trabalhar juntos e você precisa calibrar e fazer, obviamente, medições aí na sua aplicação, com a aplicação toda, para você saber o que vale a pena e o que não vale para você. Eu tenho aqui o gzip proxied, que é para eu determinar se eu vou comprimir requisições ou dados que vêm através de requisições que eu estou fazendo um bypass ali para o proxy, ou se eu vou comprimir somente as informações que estão vindas de arquivos que eu estou buscando do disco. No meu caso aqui, como esse aqui é o exemplo de Node, e se você está utilizando qualquer outro tipo de proxy aí atrás do seu Nginx, ou está rodando uma aplicação atrás e usando o seu Nginx como proxy, recomendo que você especifique esse parâmetro e coloque aqui os dados para comprimir os dados que estão vindo através da requisição proxy que está sendo passada. Na parte de buffering, eu recomendo que você não mexa nessa parte de buffering, mas se você quiser fazer aquele ajuste fino mesmo assim, ó, tirar leite de pedra, eu recomendo que você dê uma olhadinha na documentação do Nginx para você entender bem como funcionam esses dois parâmetros. Por default, eu deixo a configuração que vem no próprio Nginx, mas sim, existem aplicações onde eu realmente quero escovar bit, e aí eu venho aqui e faço algumas customizações. Mais uma vez, sempre parâmetros que você não entende a fundo como eles funcionam, recomendo que você leia a documentação com atenção e ainda assim, recomendo que você faça testes, tá? Rode benchmarks para você poder entender como a compressão pode ser equilibrada entre consumo de CPU e memória, velocidade de entrega para o seu usuário versus economia de banda. Não tem bala de prata aqui, não tem segredo, mágica para você resolver tudo da melhor forma utilizando apenas um parâmetro default. Então, estude e analise para você poder fazer o ajuste fino. Na próxima, estou setando aqui a versão padrão HTTP para 1.1 e, finalmente, chego aqui no parâmetro do gzip types. Esse é importante, hein? Presta atenção. Se você não está habituado aí com técnicas de compressão ou de encoding, você tem que prestar atenção no que eu vou falar agora. Imagens e vídeos são arquivos binários, e arquivos binários precisam utilizar compressão própria para eles, de acordo com o tipo. Por exemplo, em imagens do tipo JPEG, a gente utiliza a compressão JPEG para poder fazer a redução do tamanho dessas imagens sem afetar drasticamente a qualidade dessas imagens. Já em arquivos de vídeo, a gente costuma utilizar encoders, que são
proprietários de cada modelo, de cada marca, ou mesmo do próprio hardware que está gerando essa compressão dos vídeos. De acordo com a marca do equipamento, seja um telefone da Apple, ou um telefone da Samsung, ou mesmo uma câmera, seja uma Nikon, seja uma Canon, cada um deles utiliza encoders que vão fazer a compressão desse vídeo, tentando comprimir ao máximo o tamanho dele, evitando ao máximo a perda de qualidade. Isso acontece também em arquivos executáveis, em binários executáveis ou bibliotecas. Cada compilador tem a sua própria técnica para reduzir o tamanho do arquivo sem diminuir a eficiência daquele arquivo, daquele executável em si. Levando em consideração tudo isso, quando você pega um arquivo binário como esse e você tenta aplicar um gzip em cima, a maioria dos casos, na maioria das tentativas, na maioria dos formatos, você vai estar incrementando o tamanho do arquivo, adicionando os headers de compressão nele. No melhor dos casos, você simplesmente não tem compressão. Você não vai extrair ou usufruir da compressão gzip aplicando ela em cima de arquivos binários, seja imagem, seja vídeo, sejam arquivos PDFs ou seja um arquivo executável. Por isso é importante no seu Nginx você especificar quais são os tipos de arquivo que você quer que o Nginx aplique o gzip, a compressão, para valer a pena o consumo de CPU e memória que você vai estar despendendo. Caso você tenha lá um arquivo binário, você vai fazer um teste, por exemplo, peguei uma imagem aqui, Wesley, fiz um teste e eu consegui 5% de compressão. Cara, se você acha que fazer o processamento do seu servidor ali por causa do Nginx bater lá em 60%, 70% de CPU, cada vez que ele vai tentar comprimir uma imagem que tem lá 700 MB, 1 GB de tamanho, se você pegar uma imagem de alta resolução, e se você acha que vale a pena ganhar 5% só de performance na compressão gzip desse arquivo para poder fazer essa entrega diversas vezes, ou às vezes dezenas de vezes por segundo aí para o seu aplicativo, tudo bem, vai em frente. Mas no geral, isso não compensa. As compressões que mais compensam não são aquelas que são tratadas em percentual, e sim em multiplicação. Como, por exemplo, se você tem um arquivo lá de 100K, passa pelo gzip e você entrega 10K para o seu usuário, você está comprimindo ele 10 vezes. Arquivos que são comprimidos em percentual normalmente não compensam o consumo de CPU e memória que você está despendendo aí do seu servidor. Então, para isso tem o parâmetro gzip types, que você vai passar uma lista de MIME types, aqueles mesmos que tem lá na lista, lá no arquivinho de MIME types, para especificar quais são os MIME types que você quer comprimir antes de entregar para o seu usuário final. E aqui a gente tem a listinha do MIME types, ó. Text HTML, Text Plain, Text CSS, Application JSON, JavaScript, XJavaScript, XML e assim por diante. Então, veja que os arquivos, os MIME types que eu estou especificando aqui, são todos de arquivos textos. Por quê? Porque são aqueles aonde eu consigo realmente ter um maior benefício, ter um maior resultado na entrega. Essa é uma das razões pela qual muita gente, principalmente a galera de front-end, está trocando o uso de imagens, seja PNG, JPEG, estão trocando o uso de imagens pelos SVGs. Por quê? Porque o SVG ele é um arquivo de texto que mapeia vetorialmente aí a imagem para ela ser pintada, renderizada pelo navegador. E o uso do SVG significa que ele pode passar pelo compressor gzip e ganhar muito desempenho aí, tanto na questão de entrega, de consumo de banda, como na velocidade. Então, por isso a galera está migrando aí de imagens, seja JPEG, GIF, PNG ou até mesmo o mais novo aí, o WebP, a galera está migrando aí esses layouts, a parte visual aí dos sites, para utilizar o máximo possível os SVGs, que são textos, e aí a gente poder comprimir e ganhar muito aí em performance, e aí consequentemente dar uma experiência melhor para os nossos usuários. Na sequência, a gente tem aqui o parâmetro do log format, que a gente especifica quais são os parâmetros ou as variáveis
que eu vou colocar dentro dos logs de acesso do meu Nginx. Esses parâmetros aqui são importantíssimos aí para você poder fazer uma auditoria ou para poder acompanhar os logs de acesso e identificar falhas, problemas, bugs na sua aplicação. O access log vai ser salvo dentro do arquivo access.log. Mais uma vez, essa daqui é a parametrização global. Você pode especificar um access log por domínio dentro aqui do seu Nginx. E por último, a gente tem aqui o include. Esse include vai pegar todos os arquivos que estão lá no http.d e vai incluir exatamente a partir da linha 108 aqui no meu arquivo, a partir deste ponto. Esta pasta aqui é o lugar onde eu vou colocar um arquivo para cada domínio que eu quero hospedar aqui no meu Nginx. E a gente vai ver eles agora. Aqui do lado esquerdo, a gente clica aqui na pastinha http.d, expande ela, e eu tenho aqui dois arquivos, que são os arquivos default, aonde eu tenho a configuração do meu server padrão, do meu server default aqui no Nginx, e o outro que é o node.conf, que é onde eu tenho as instruções do meu domínio node.dvp, que eu vou usar nesse projeto aqui como exemplo. No default, a gente configura um servidor padrão que, caso o Nginx varra essa pasta, varra os domínios registrados e não consiga encontrar um domínio que condiz com o domínio que foi requisitado pelo usuário, o usuário vai cair por padrão aqui dentro. Esse cara ele é muito útil para você poder dar um olé aí nos caras que tentam direcionar domínios deles próprios para dentro da sua aplicação, para poder indexar o seu conteúdo em cima do domínio deles e depois eles apontam o domínio para o site deles e ganham para aproveitar essa relevância, ou seja, eles roubam relevância do seu conteúdo. Para você evitar esse tipo de coisa, aqui dentro do servidor default do Nginx, você pode criar uma regrinha para redirecionar esses usuários automaticamente para o seu domínio principal, assim evitando que os outros usuários possam apontar domínios que vão carregar o seu conteúdo debaixo do domínio deles. Então, você pode fazer essas configurações aqui dentro do default, e aqui nesse caso o que eu estou fazendo é, quando cai no default, ele está retornando um erro 404, ou seja, se alguém apontar um domínio para cá, ele vai, por default, retornar um erro de não encontrado para essa requisição. Mas eu posso fazer um redirect permanente aqui, e se eu fizer isso, eu ainda dou um olé, além de eu dar um olé no cara que está tentando indexar o meu conteúdo com o domínio dele, eu ainda redireciono os usuários dele e deixo os usuários dele presos por um bom tempo no meu domínio com um redirect padrão. Então, tem várias técnicas que você pode utilizar aqui dentro para poder aproveitar esse carinha aqui do default. Mas, mesmo assim, mesmo você tendo um domínio default definido, existe uma outra técnica aqui que pode te ajudar a organizar o seu Nginx, que é você colocar um prefixo aqui no arquivo de configuração do seu domínio e utilizar esse prefixo para ordenar ou para forçar a ordenação dos arquivos do seu projeto. Fazendo isso, o que você está promovendo aqui? O que você está indicando para o Nginx? Você está falando para ele que na hora dele parsear, já que ele já parseia pela ordenação alfabética da pasta, ele vai indexar o default primeiro, depois ele vai indexar o Node e, na sequência, ele vai indexar todos os arquivos por ordem de nomenclatura. Dessa forma, mesmo que você não especifique o default server aqui na frente, quando o Nginx estiver parseando o domínio da requisição, quando chegar no final, se ele não tiver dado match em nenhum domínio, ele vai, por padrão, pegar o primeiro que ele parseou. Então, independente dele ser um default, de estar especificado aqui a tag default, o primeiro domínio indexado vai ser aquele que o Nginx vai voltar e vai assumir que é a regra padrão para ser executada para aquele domínio que não deu match. Essa técnica aí da ordenação por nomenclatura de arquivos, eu já uso ela lá desde 2008, 2009, quando eu comecei a utilizar o Nginx. E
ela é utilizada por grandes projetos, inclusive lá dentro das configurações padrões do Nginx para o Elastic Beanstalk na AWS, a AWS também usa essa mesma técnica porque ela é muito eficiente aí para você garantir a ordem de parseamento dos arquivos de configuração aqui dentro do Nginx. Então, fica aí essa dicasinha de você já pegar o hábito de manter essa nomenclatura meio que padronizada, sempre padronizada aí pela ordem alfabética, colocando um prefixo numérico ali na frente de cada domínio. Isso, além de garantir a execução padrão, também mantém uma certa ordem ali, organização visual ali no seu projeto quando você vai dar manutenção ou criar um novo domínio dentro desse projeto. Para a gente ter um exemplo mais prático aqui, principalmente com relação à parte dos arquivos estáticos, eu vou colocar um arquivozinho de exemplo de temporariamente aqui dentro do nosso projeto, que é o front-end. Esse arquivo ele vai servir para que a gente consiga entender melhor como o Nginx funciona no mapeamento de rotas. Para começar, esse nosso arquivinho aqui, front-end, vai atender ao domínio frontend.dvp e o access log dele vai ser personalizado. Lembre-se que tem lá a configuração global, mas eu quero um arquivo de log personalizado aqui para o frontend.dvp, que vai ser o frontend.dvp-access.log, e ele vai ser o principal arquivo de logs aqui para este domínio, para este server que eu estou colocando aqui dentro. Na sequência, eu tenho aqui a configuração do root. Root é a pasta onde o meu projeto vai estar hospedado. Então, ele é o caminho dentro do meu disco, sempre o caminho absoluto, começando da raiz aí do seu disco e apontando para a pasta exata aonde vai estar o arquivo index do seu projeto. Nesse caso aqui, eu estou apontando para o /www/frontend e eu coloquei uma subpasta aqui chamada current, que é para eu poder controlar ali a versão que eu tenho dentro do meu servidor. Mas isso vai de projeto para projeto. O importante é que dentro dessa pasta você tenha o arquivo index, seja um index.js para aplicações em Node, index.html para uma aplicação estática e assim por diante. Nesse caso aqui, é para ser um front-end, é para ser conteúdo estático. Então, tem a pastinha aqui e aqui embaixo eu determino qual é o meu arquivo index. Eu coloquei aqui o meu index.html. Esse parâmetro ele pode ser composto, ou seja, posso vir aqui e adicionar index.htm, posso adicionar um index.php e assim por diante. Ele pode ser composto por vários padrões index. O Nginx vai tentar parsear eles ou encontrar esses arquivos na sequência. Então, primeiro ele vai tentar encontrar o HTML, se ele não encontrar nenhum index.html, ele vai tentar o index.htm e assim por diante. E aí nós temos o parâmetro mais importante do arquivo de configuração do Nginx, que é o location. Esse cara você vai usar ele muito, porque o location é quem determina como o Nginx vai tratar cada rota. Por padrão, a gente tem um location barra aqui. Esse location barra significa que qualquer URL, qualquer tipo de requisição que entre nesse domínio vai cair nesse cara. Por isso, esse location barra é muito importante que você mantenha ele como o último parâmetro quando você começar a criar rotas personalizadas aqui em cima. Por quê? Porque as rotas personalizadas vão dar match quando forem muito específicas. Caso nenhuma das rotas personalizadas dê match, ele vai cair por padrão dentro do barra. Então, por isso o barra tem que ser o último lá. Se você colocar ele no primeiro lugar, nenhuma das rotas personalizadas nunca vai cair, porque o Nginx vai sempre dar match no location barra. Para a gente fazer uma configuração de teste aqui, para a gente poder fazer uma verificação aqui de rota, eu vou fazer um location barra images e vou redirecionar essas requisições que vierem com o prefixo image para dentro do root www.frontend/current/images. Fazendo isso, eu posso agora tratar essas requisições com parâmetros específicos. Por exemplo, não quero que nenhuma imagem seja cacheada, não quero que nenhuma delas seja armazenada lá no navegador, seja pela razão que for, ok? Eu posso vir aqui e colocar um expires epoch. Assim, o Nginx vai tratar todos os cabeçalhos, os headers que são enviados
lá para o navegador do meu usuário para qualquer imagem que vem através dessa rota /images, e ele vai mandar os headers dizendo que não é para fazer nenhum tipo de cacheamento. Aqui eu posso adicionar caches específicos, colocar caches por tempo, eu posso fazer uma série de parametrizações aqui para poder customizar essa rota do /images. Mas, para eu complementar aqui esse filtro de location, eu posso vir aqui e adicionar um sinalzinho de till aqui na frente para eu dizer para o Nginx que o que ele tem que tratar é uma expressão regular e não simplesmente um path. Dessa maneira eu tenho um controle melhor sobre como ele vai parsear essa URL. Eu posso ainda assim complementar com um asterisco, dizendo para ele utilizar um case insensitive, ou seja, para ele desconsiderar letras maiúsculas ou minúsculas. Isso é muito útil quando você tem um projeto não padronizado, aonde tem gente que vai lá e salva arquivo com extensão em letra maiúscula ou letra minúscula, sem ter ali uma padronização realmente com relação à nomenclatura do arquivo, ou mesmo se o usuário acaba fazendo a solicitação ali, digitando na URL em caixa alta ou em caixa baixa. Então, utilizar aqui o asterisco dá uma mão na roda aqui para a gente poder evitar esse tipo de problema. Na sequência, eu posso vir aqui e especificar, por exemplo, que o meu arquivo vai ter qualquer nome depois do /images e que ele vai ter uma extensão JPEG, finalizando o nome do arquivo com a extensão. Dessa forma, só vai cair aqui dentro dessa regra os arquivos que têm extensão JPG, nesse meu exemplo. E depois eu posso ir complementando, adicionando outras extensões de arquivo aqui, para que o Nginx faça essa tratativa especificamente para esse tipo de arquivo. Dessa forma, mais uma vez, posso estender essas regras e criar regras diferentes de acordo com a extensão do arquivo. Um exemplo aqui é eu deixar o JPG como 3 horas de expiração e passar o PNG e o GIF para 7 dias de tempo de expiração. E eu consigo ir criando essas regras, essas normas, para eu tratar cada arquivo ou cada pasta de forma diferente e entregar esse conteúdo muito mais otimizado aí para o meu cliente, para o meu usuário final. Não tem limites para quantos parâmetros locations você coloca dentro de um server aqui dentro do Nginx. Você pode utilizar quantos você quiser. O ideal é que você organize o seu projeto para tratar essas parametrizações ou essas exceções por pastas, ao invés de tratar elas por arquivos especificamente. Então, tratar por pastas ou tratar por rotas para que você tenha ali o mínimo de regras ou de exceções possíveis quando você estiver gerando aí a configuração do Nginx. Dessa forma, você também consegue manter o seu projeto mais organizado a longo prazo e não cria uma cama de gato aqui na hora de você poder dar manutenção ou precisar fazer uma correção de rotas dentro do seu servidor do Nginx. Mas a principal vantagem dele é que você, através das rotas, você consegue, por exemplo, ir tratando uma migração de aplicação. Você tem aí uma aplicação que está sendo refatorada e ela está sendo refatorada em etapas. Utilizando o Nginx ali na frente, você consegue ir tratando as rotas e ir redirecionando os seus usuários gradualmente da aplicação antiga para a nova e mantendo retrocompatibilidade com métodos antigos. Então, o Nginx ele é muito flexível nesse sentido e pode te ajudar aí em diversas situações que você enfrenta no desenvolvimento, na manutenção ou na refatoração das suas aplicações web. Galera, essa foi a introdução zona aqui a respeito de Nginx para você entender os arquivos de configuração dele e no próximo vídeo aqui do canal eu vou entrar a fundo aqui nas configurações do Node.js dentro do Nginx para você poder configurar o Node aí atrás do seu proxy reverso e poder usufruir do Nginx da melhor maneira possível para ganhar performance e escalabilidade aí na sua aplicação. Não esquece que tem lançamento da CloudStorm vindo aí, você não vai querer perder essa oportunidade. Lá dentro a gente tem centenas de aulas, dezenas de horas de conteúdo intenso e riquíssimo aí a respeito de Cloud Computing
incluindo Nginx, Git, Docker e uma série de outros conteúdos que a gente está trabalhando, criando e colocando lá dentro para os alunos da CloudStorm. Então, se você não quer ficar parado aí no mercado, se você não quer ficar estagnado, se você quer crescer, quer aumentar de salário, quer se posicionar melhor no mercado, não deixe de participar. O link vai estar aqui na descrição. Entra lá no cloudstorm.academy, coloca o seu e-mail lá na lista VIP para que eu possa te avisar da data da live, do lançamento, e você possa entrar nesse programa que inclui aulas gravadas, mentoria ao vivo, comunidade para você trocar ideias e experiências com outros membros e inclusive comigo lá dentro da nossa comunidade, além de um repositório de códigos com um monte de informações e de códigos que podem poupar muito tempo aí no desenvolvimento da sua aplicação. Então, se liga, clica no link, bota seu e-mail lá na lista VIP e vem para a CloudStorm com a gente. Vejo vocês no próximo vídeo e a gente vai tratar do Node.js dentro do Nginx para acelerar a sua aplicação. Até a próxima!